Bom dia, pessoal. Na nossa aula de ciência dessa semana, nós vamos falar sobre reprodução sexuada em animais. Esse conteúdo vocês vão acompanhar no livro de vocês, das páginas 17 a 26. Como eu falei, nós vamos falar sobre reprodução sexuada. A gente viu um pouco sobre reprodução no semestre passado. E só para que vocês relembrem, na fecundação sexuada é aquela que envolve gametas, certo? Os gametas são as células reprodutivas, as células sexuais, em que nós temos dois tipos de gametas. O gameta masculino, chamado de espermatozoide, e o gameta feminino, chamado de óvulo, certo? Quando esses gametas se encontram, certo? Quando ocorre a união dos gametas, dá-se o nome de fecundação. Fecundação é justamente esse encontro dos gametas para que se forme o zigoto. O zigoto é aquela célula que vai se dividir, vai se multiplicar e dar origem a um indivíduo adulto, certo? Então é assim que se inicia o desenvolvimento de um ser vivo a partir da fecundação ou proporcionada pela reprodução sexuada, certo? Que tem como vantagem aí, né? Mesmo que necessite mais energia para que isso ocorra, tem como vantagem a adaptação genética, as variações genéticas que permitem melhor a adaptação dos indivíduos no mundo, certo? A reprodução sexuada tem como vantagem isso. Ela permite variações genéticas como forma de modificações, como uma espécie de evolução, onde o indivíduo se torna cada vez mais forte, mais adaptado às condições do mundo. Dentro da reprodução sexuada, a gente pode definir aqui o local da fecundação e o desenvolvimento, né? A fecundação ela pode acontecer tanto de forma externa como de forma interna. Ela pode acontecer fora do corpo da fêmea ou do macho, em alguns casos, e também dentro do corpo do indivíduo, certo? A fecundação externa, que é aquela que acontece fora do corpo dos animais, ela é mais comum em animais aquáticos, como peixes, anfíbios, por exemplo, certo? E para que isso ocorra, para que aconteça digamos, a fecundação, ocorre uma maior produção de gametas, certo? Justamente para compensar a menor chance de fecundação, certo? E ainda tem uma desvantagem nesse tipo de fecundação, menor a chance de desenvolvimento e de sobrevivência dos futuros seres vivos, certo? Por exemplo, o peixe macho e a peixe fêmea, no caso, eles vão lançar tanto os ovos quanto os espermatozoides na água. Então, quais as chances de um espermatozoide fecundar um óvulo, no caso do peixe fêmea, dentro do açude, do oceano, que seja? É muito pequeno. Por isso são produzidos milhões de gametas para que ocorra essa fecundação, certo? E mesmo depois que ocorre essa fecundação, aquele zigotozinho ali, que vai se desenvolver e gerar um novo ser, ele vai ficar à mercê dos perigos do ambiente, certo? Predadores, uma série de variações de temperatura, ou seja, ele é muito difícil escapar. Por isso essa grande quantidade de produção de gametas, para que no final sobrevivam alguns indivíduos, certo? Já na fecundação interna, que é a forma mais comum em animais terrestres, inclusive os seres humanos, os mamíferos, de maneira geral, uma fecundação mais segura, certo? Ocorre uma menor produção de gametas, principalmente a questão do óvulo das fêmeas, a quantidade menor, e por outro lado, há uma maior chance de sobrevivência até a fase adulta, porque nesse tipo de fecundação
o óvulo, o zigoto, no caso, depois da fecundação, ele é mais protegido, certo? Porque uma boa parte desses animais passam a se desenvolver dentro do corpo da fêmea ou em ovos, que é o que a gente vai ver ainda na aula de hoje. De uma forma ou de outra, eles estão mais seguros do que em um ambiente qualquer, à mercê de todos os perigos, certo? Na fecundação interna, ela é mais comum e ela é mais vantajosa para que o indivíduo sobreviva até a fase adulta, certo? Mas, já que tem uma maior chance de sobrevivência, ocorre também uma menor produção de gametas, porque senão seria muitos indivíduos, haveria uma espécie de desequilíbrio também. Agora vamos ver aqui a questão da classificação quanto ao desenvolvimento do embrião. Dependendo de onde se desenvolve o embrião, a gente pode classificar os seres vivos como ovíparos, vivíparos ou ovovíparos. O que são os animais ovíparos? Os animais ovíparos são aqueles onde a fêmea libera ovos e o embrião utiliza os nutrientes do ovo para se desenvolver, certo? Esse tipo de desenvolvimento embrionário geralmente ele ocorre a partir também da fecundação interna, certo? A fêmea vai receber os espermatozoides, vai fecundar o embrião e depois ela põe um ovo. Mas às vezes pode acontecer também de forma externa, como é a situação dos sapos, certo? Nos vivíparos, o embrião ele se desenvolve dentro do corpo da mãe e troca substâncias com ela através da placenta. Vamos aqui discutir algumas diferenças em relação a vantagens e desvantagens de ovíparos e vivíparos. No caso dos ovíparos, como a gente está falando de ovíparo, falando de ovo, o embrião se desenvolve com os nutrientes do ovo, então ele não depende dos nutrientes da mãe, ele não vai, digamos, absorver nenhum nutriente da mãe. A mãe está livre lá para se desenvolver normalmente sem ter que destinar uma parte dos nutrientes que ela se alimenta para o embrião, certo? O ovo ele já tem todos os nutrientes, a proteção necessária para que aquele ser de dentro dele se desenvolva até ser capaz de sair de dentro da casca e continuar o seu desenvolvimento, certo? Já nos seres vivíparos, onde acontece a questão do desenvolvimento dentro do corpo da mãe com a troca de substâncias, que é o nosso caso, o caso dos humanos, a gente depende do que a nossa mãe se alimenta e trocamos essas substâncias através da placenta, há uma desvantagem na relação de depender do que a mãe se alimenta, certo? Da nutrição da mãe, certo? E por último, nós temos os ovovíparos, que é uma junção dos dois. O embrião vai se desenvolver dentro de um ovo, só que nesse caso o ovo ele vai estar dentro do corpo da mãe, certo? Nos ovíparos, o ovo é colocado para fora e aí o ser vivo vai se desenvolver fora do corpo da mãe, mas dentro do ovo. Já no caso do ovovíparo, o ovo ele continua dentro do corpo da mãe, certo? E se desenvolvendo dentro do ovo, sem depender dos nutrientes da mãe. Essa é a diferença, certo? Até que o desenvolvimento dele se complete, ele vai sugar, vai absorver os nutrientes do ovo, tá certo? Clara, da gema, é ali onde estão os nutrientes e as estruturas para que ele se desenvolva, certo? Então aí nós temos os seres ovovíparos, dentro do ovo, dentro da mãe. Ovíparos, apenas dentro do ovo, fora do corpo da mãe. Vivíparos, dentro do corpo da mãe, dependendo da substância que a mãe vai absorver. Em relação ao tipo de desenvolvimento, certo? Como o ser vivo nasce, para chegar à fase adulta, o que ele faz, né? Temos aí dois tipos de desenvolvimento. Temos o desenvolvimento direto, que é onde os filhotes já nascem semelhantes aos adultos, no caso dos seres humanos, no caso de uma boa parte dos mamíferos de maneira geral, né? Nós temos os filhotes já muito parecidos com os adultos, certo? Tipo esse cachorrinho aqui, estão vendo? Ele apenas
cresceu, apenas aumentou de tamanho, mas ele já era muito parecido com o adulto. Então, esse tipo de desenvolvimento nós chamamos de desenvolvimento direto, certo? E qual é o outro tipo? O desenvolvimento indireto. É só aquele tipo de desenvolvimento onde os filhotes eles são bem diferentes dos adultos, certo? Aí tem como exemplo aqui a lagarta, certo? Temos uma lagarta, que é digamos, o indivíduo jovem, e temos a borboleta, que é o adulto. Não tem nada a ver um com o outro, certo? Para que ele chegue à fase adulta, ele passa por diferentes fases de desenvolvimento, tem larva, pulpa, grisalha, e até chegar à borboleta. Aí, a essas transformações, né, que a gente está vendo aqui, para que ela chegue na borboleta, a gente diz que esse animal sofreu uma metamorfose ou metamorfose de maneira geral, né? Sofreu transformações, metamorfose é transformação, para que ele chegue na fase adulta, tá certo? Então, obrigado pela atenção de vocês. Não deixe de fazer a leitura no livro de vocês também, para reforçar esse conteúdo. E até a nossa próxima aula.